Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa Casa da Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Nesse mês de maio, as nossas palestras têm o tema central Não adie suas alegrias. Seja feliz hoje. Nos dias de sexta-feira, em especial, nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, quem trará o estudo para nós é a nossa querida companheira Maria do Carmo, também trabalhadora do CEIR. Ela nos falará sobre o capítulo 12, em seus itens 5 e 6, Inimigos Desencarnados. Mas antes de ouvirmos a nossa querida companheira, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A nossa leitura de hoje está no livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, na sua lição 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Vamos orar, meus amigos. Mestre amado, infinito Pai de misericórdia, queridos amigos, companheiros dessa casa querida, da casa da nossa Irmã Rosa, que nos amparam e nos protegem em todos os trabalhos, que estejam conosco nesse momento, nesse espaço virtual, onde adentramos os lares, onde as palavras do nosso Mestre querido possam encontrar sintonia, encontrar a serenidade, a tranquilidade e a paz necessária para ali deixar suas sementes de bons frutos, de boas palavras, de consolação. Que a nossa amiga, companheira Maria do Carmo possa ser inspirada e intuída e levar a esperança necessária a cada coração que conosco se congrega nesse momento. Pedimos, Pai, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa companheira Maria do Carmo. Olá, amigos. Eu sou Maria do Carmo, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, e estou aqui hoje com vocês para mais uma conversa sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, parando para iluminar um pouquinho os itens 5 e 6 que falam dos nossos inimigos desencarnados. Para ilustrar o nosso estudo, elegi o livro No Mundo Maior, no seu capítulo 5, que se denomina A Força do Amor. O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, é muito interessante porque nos conclama a fazer uma reflexão sobre a missão de Jesus aqui na Terra, implantando o reino de Deus no coração dos homens, conclamando todos ao amor, amor universal, amor sem limites, que não deve ser dedicado apenas a alguns, mas a todos. O capítulo 12 começa com uma sentença muito importante proferida por Jesus. Ele diz assim: está escrito,
aprendestes assim: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que assim sejais filhos do Pai que está nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que a chuva caia para os justos e os injustos. Vejam que maravilha essa passagem, porque com essa passagem Jesus está mostrando que até a sua vinda nós tínhamos um parâmetro de vida, e a partir da inauguração da era do amor, o amor teria que reinar plenamente. Quando nós prestamos atenção nessa sentença de Jesus, nós aceitamos e passamos a ter consciência de como é importante procurar colocar em prática isso que o Criador está nos ensinando e que Jesus veio reforçar. E se não fosse só isso, outros motivos teríamos para agir assim. Por exemplo, o mal não é permanente, o mal é provisório, porque sabemos que todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas estamos predestinados a sermos um dia espíritos de luz. Então, todas as nossas imperfeições serão corrigidas. Nesse caso, nós temos que ter em mente que a maldade do homem vai passar e todos nós vamos nos irmanar nessa redenção através do amor. O segundo ponto que nós devemos, como espíritas, pensar é que se nós sabemos que o espírito é imortal, se angariamos aqui na Terra amigos sinceros, companheiros de luta, quando terminar essa caminhada, eles continuarão no plano espiritual sendo nossos amigos. Se formos antes deles, nós ficaremos de lá buscando zelar por aquelas pessoas tão queridas aos nossos corações. Assim também se dá no caso contrário, porque se angariamos aqui inimigos, se desenvolvemos relações agressivas, complicadas, e algumas delas vão repercutir por muitas encarnações, nós também teremos do outro lado espíritos que não querem o nosso bem e que estarão tentando nos prejudicar. Por isso, mais uma vez, nós trazemos as palavras de Jesus orientando-nos no nosso comportamento aqui na Terra. Ele diz: angariai amigos. E em Mateus 5, 25, ele também nos adverte: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, nós aqui temos que buscar, com todas as forças, com todos os conhecimentos e com todas as pequenas virtudes que já desenvolvemos, porque todos nós ainda temos muitas imperfeições, mas com essas pequenas virtudes que já desenvolvemos, com os bons hábitos que aprendemos, com todas as lições amorosas que colocamos em prática ou que buscamos colocar em prática a partir do conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, nós temos que buscar, onde estivermos, semear a paz,
sermos, como Jesus nos pediu, nos conclamou no Sermão da Montanha, pacificadores, buscarmos harmonizar os lugares onde vivemos, porque quanta coisa evitaríamos para o futuro de dores e sofrimentos se nós estivéssemos sempre em paz com aqueles com quem convivemos. Às vezes, uma pequena rixa, um pequeno desentendimento pode ser muito agravado dependendo de nossas atitudes. Assim como, às vezes, até um erro mais grave pode ser resolvido quando nós buscamos em prece a orientação da espiritualidade e tentamos colocar em prática a indulgência, a benevolência e o perdão. Bom, nós agora vamos tentar falar um pouco para vocês do capítulo que elegemos e que se chama A Força do Amor. Nesse capítulo, como em muitas obras em que se baseia a doutrina espírita, ou melhor, que servem de base para divulgar os conhecimentos doutrinários do espiritismo, nós encontramos casos que ilustram muito bem essa questão dos inimigos que continuam nossos inimigos no plano espiritual. Assim, nós temos na obra de Divaldo Pereira Franco, com Manuel Filomeno, nós temos Ivone Pereira com Charles, ou também com Camilo, Castelo Branco, e tantas outras obras, nós temos esses exemplos. Mas a obra de André Luiz é uma fonte de exemplos que nos advertem em relação aos cuidados que devemos ter para não desenvolvermos relações de inimizade. Pelo contrário, desenvolvermos afetos, carinho, pois tudo isso é que vai sustentar a nossa caminhada aqui e futuramente, como nós aprendemos no livro Céu e o Inferno, que tem aqueles relatos dos espíritos. Bom, a nossa história, vamos começar com um pedido de um personagem chamado Pedro, que solicita a ajuda do mundo espiritual porque ele se sente muito desanimado, muito alquebrado e muito doente mesmo. Ele solicita, faz esse pedido de ajuda, porque ele cometeu um grande erro no passado, mas ele vem sofrendo há 20 anos por conta desse erro. E Calderaro e André Luiz se apresentam no hospital onde ele se encontra internado para ajudá-lo. Chegando lá, eles observam que junto dele, no mesmo leito, se encontra um outro espírito envolvido por densas nuvens escuras, por fluidos muito pesados, e que coloca a sua mão sobre a cabeça de Pedro e fica passando para Pedro todas aquelas influências negativas, todo aquele ódio, aquele rancor, aquele desejo de vingança que ele vem acalentando há 20 anos. André Luiz, muito solícito, como nós observamos sempre na obra de André Luiz, né? Sempre ele quer ajudar, quer dar logo uma iniciativa para resolver as questões, e sempre ele é alertado pelos espíritos dos mentores que estão ali, para ter cuidado com as situações, que nem tudo a gente pode resolver, ou a gente está preparado para resolver. E Calderaro chama a atenção de André Luiz. André, não adianta você querer conversar agora com Camilo, que era o nome desse outro espírito, porque ele não vai ser convencido por um de nós. Nós temos que convocar aqui a presença de uma grande benfeitora que já aprendeu a amar. Teve vida muito difícil, passou por várias provas duríssimas, e nessas provas de perdas, de doenças graves,
ela aprendeu a desenvolver o amor, a encontrar na dor a superação das suas dificuldades. E hoje ela nos atende sempre nesses trabalhos onde o amor é fundamental, porque muitas vezes, André, o conhecimento não basta para resolver as questões. O conhecimento ajuda, mas só o amor tem o poder de transformar. Então, eles chamam Cipriana. Cipriana vem em socorro dos dois, e quando ela entra naquela enfermaria, ou naquele quarto de hospital, não sei bem, jorros de luz caem sobre ela, uma luz fortíssima. O recinto fica todo iluminado. Que espírito, que maravilha. Mas ela, em sua humildade, agradece aqueles dois companheiros que já começaram o atendimento. E eles dizem que nada fizeram, mas ela dá crédito a eles, né, em sua bondade e em sua compreensão. Ela diz que a nenhum caso pode ser dada continuidade se ele não for iniciado, e eles já iniciaram o trabalho. E ela se aproxima daquele leito e percebe a presença de Camilo ali, fazendo todo aquele mal a Pedro. No que ela caminha para o leito, essa luz que estava caindo, sendo derramada de altas esferas sobre ela, já começa a jorrar do seu próprio peito. Ela tinha já essa luz armazenada nela, essa iluminação. E ela, ao se aproximar de Pedro, ela toca os olhos daquele enfermo, e quando ele a vê, ele fica maravilhado. Ela toca também a altura dos olhos do Camilo, e ele também passa a ver aqueles benfeitores. Camilo permanece imóvel, como se não fosse com ele. Ele fica ali friamente, no firme propósito de continuar aquela ação que ele vinha perpetrando há tanto tempo contra Pedro. E Pedro cai de joelhos. Diz que não é merecedor de tanta ajuda, de uma bênção tão grande, de ser visitado ali na hora da dor pela mãe de Jesus. Ele confunde Cipriana com Maria Santíssima. Realmente uma figura muito iluminada, e ele pensou que fosse Maria. E ali ele faz as declarações de culpa. Ele diz que ele é muito culpado, que ele é miserável, que ele não tem o direito, que ele não merece receber tanta bênção. E Cipriana, dirigindo-se a ele, diz: meu filho, você errou, mas é tão sincero tudo que você está dizendo. Isso ficou para trás. Você está tentando viver uma vida digna há mais de 20 anos. Então, meu filho, nós estamos aqui para te ajudar. E tenta levantá-lo bondosamente, segurando suas mãos. Mas Pedro quer permanecer ajoelhado. Cipriana explica para ele que ela não é a mãe de Jesus, que ela é uma simples irmã que está ali para ajudar, que já sofreu muito também e que por isso ama tanto. E ela fica com os olhos marejados ao ver o sofrimento daquele irmão que tanto deseja se libertar para continuar uma nova caminhada. Então, nós vamos agora saber o que aconteceu no passado. Que história é essa? Como é que começou isso? Na verdade, Camilo recebeu Pedro muito pequeno em sua casa e tentou educá-lo, porque Pedro não tinha onde ficar. Ele cuidou de Pedro e ofereceu a Pedro, desde pequeno,
um trabalho no estabelecimento comercial que ele possuía. E Pedro trabalhou com ele com afinco. Pedro, um espírito muito trabalhador, muito empreendedor, ajudou muito a Camilo também. Mas com o passar do tempo, aquele jovem cheio de sonhos, almejando uma outra vida para ele, um dia resolve criar coragem de conversar com Camilo. E mais ou menos no final do expediente, ele fala para Camilo que gostaria de receber os salários que lhe são devidos, porque ele trabalha ali desde criança e ele agora já é um homem feito. Camilo discorda e aí começa a desavença. A desavença que, se houvesse um pouco de compreensão de lado a lado, talvez terminasse de outra forma. Mas Pedro, ele vai sendo tomado por uma revolta, porque ele se acha merecedor. E o outro diz que o que pode fazer por ele é mantê-lo ali. Ele vai ter sempre aquela posição, mas não com salário. Bom, Pedro vai se exaltando, eles entram numa agressão, numa briga corporal, numa luta corporal, e Pedro acaba tirando a vida de Camilo. Quando ele percebe que isso aconteceu, ele vai ao cofre, retira a quantia que ele achava que era justa pelos anos de trabalho que ele ofereceu ali. E havia muito dinheiro no cofre, mas ele não tira nada além do que ele acha que lhe é devido. Sai, fecha o estabelecimento e simula como se tivesse havido um assalto. E o André Luiz coloca a seguinte observação nesse momento. Ele achou que ludibriaria os homens e ludibriou. Todo mundo pensou que fosse um assalto, mas ele só não conseguiu ludibriar a sua consciência. Apesar de dar todo o apoio à viúva, acertar todas as contas para que ela ficasse com aquela fortuna toda para gastar com os filhos e com ela, ele promove, acerta toma todas as iniciativas para ela não ter nenhuma dificuldade para resolver, participa dos funerais e sai da cidade. Vai para uma zona industrial e investe o dinheiro que ele julgava seu como direito e começa a tentar viver uma vida nova, só que ele não teve um minuto de paz. Camilo passou a obsidiá-lo todo o tempo. E quanto mais ele se sentia mal, mais ele sentia culpa e remorso, mais Camilo se unia a ele no seu propósito de vingança. Porque ali é que se instalava a sintonia entre os dois. Pedro trabalhava o tempo todo para ver se conseguia esquecer. Assim acabou angariando uma boa fortuna, uma casa confortável, tinha uma família muito bonita, esposa e 5 filhinhos, mas serenidade ele não encontrava. E com o tempo que o obsessor vai insuflando essas energias negativas em sua vítima, o perispírito da vítima vai se desequilibrando e ele acaba adoecendo. E foi o que aconteceu com Pedro, e foi nesse estado que os benfeitores os encontraram naquele hospital. A partir do momento que Cipriana reergue Pedro, ele se entrega, ele debruça-se no seu ombro e se sente aconchegado e começa a sentir um bem-estar. Então Cipriana se volta agora para Camilo. Meu filho, e você? Como você está se sentindo? Ele diz, como pode se sentir uma vítima? Com vontade de me vingar, com um forte desejo de vingança. E ela diz, meu filho,
Há 20 anos você vem investindo nesses sentimentos tão ruins que fazem mal não só a Pedro, mas a você. Você vê, nesses 20 anos, Pedro começou uma vida nova. E você também já era para ter começado essa vida nova. Mas com esses seus pensamentos, você vai cada vez mais se envolvendo com entidades sombrias, perniciosas, que só te levam ao mal. Você poderia, nesse momento, meu filho, estar recebendo de Jesus as orientações para você continuar a sua caminhada em outros moldes, em outros parâmetros, buscando a sua iluminação. E ele permanecia sem falar nada. Nesse momento, Cipriana faz um convite a André Calderaro. Vamos visitar o lar de Pedro. Lá, certamente seremos atendidos. Ela mesma conduz Pedro e pede que Calderaro e André conduzam até lá Camilo, porque se encontra muito pesado, a entidade está muito pesada. E eles chegando à casa de Pedro, eles encontram aquele lar harmonioso, a sua esposa na sala fazendo um trabalho de tricô, e o pequenininho que chega e fala: mamãe, fiz uma prece por papai, para ele melhorar logo, amanhã nós vamos visitá-lo. E aquela mulher, para esconder as lágrimas, se afasta da sala e vai para o quarto para chorar. Nesse momento, Cipriana chama logo, novamente a atenção de Camilo. Está vendo, Camilo? Pedro tem uma família a quem ele se dedica. Orientação para os filhos, amparo para a esposa. Você também, Camilo, está na hora de mudar. Esse é o convite. Vamos começar, nós vamos te conduzir para um lugar onde você também vai receber muito carinho, vai ser atendido, orientado. Pela primeira vez, Camilo se emociona e diz assim: eu gostaria de mudar, mas não consigo. Ela diz: consegue, meu filho. Nós vamos te dar todas as condições para você começar uma vida nova. Afasta-se, conduzindo Camilo, enquanto Pedro volta para o hospital, onde seu corpo está naquela maca, e ela o entrega, ela o faz retomar o seu corpo físico. No dia seguinte, quando Pedro acorda, logo depois chega sua esposa com seus filhos, e ele está radiante. Queridos, tive um sonho maravilhoso essa noite. Sonhei com a mãe de Jesus. Vejam bem, e me sinto hoje leve, me sinto curado. Nesse momento, nós percebemos a importância da prece, o apelo que o Pedro fez, o arrependimento que ele demonstrou, já estão fazendo dele agora uma pessoa que pode recomeçar realmente, com serenidade, com paz, realizando seus anseios de felicidade para ele e para sua família. Também Camilo vai ser encaminhado para reiniciar a sua trajetória evolutiva. Meus amigos, minhas amigas, que lição maravilhosa! Como é rica essa obra de André Luiz! Como nós aprendemos e somos conscientizados de como temos que investir na paz, no amor, seguindo as lições de Jesus, suas orientações, buscando conviver cada vez melhor com as pessoas que passam pelas nossas vidas. Às vezes uma passagem curta, às vezes
uma verdadeira estação longa, uma primavera, um verão, onde nós temos a possibilidade de cultivar juntos novas alegrias. É para isso que nós estamos aqui, para oferecer amparo aos que necessitam de uma palavra de carinho, de orientação, e também para oferecer alegria aos nossos amigos e aproveitar com eles o lado bom dessa vida, que é o esforço pela nossa regeneração. Caminhar em direção ao futuro, seguindo os passos do nosso Mestre e agradecendo por todas as oportunidades que temos. E vamos aproveitar cada uma delas para sermos pacificadores. E se temos alguns inimigos, vamos fazer um grande esforço para seguir a orientação de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Que nós possamos sair aqui dessa vida, ao final de nossa caminhada, contando que vamos encontrar muitos afetos no plano espiritual, para começarmos juntos novas trajetórias. Queremos, nesse momento, agradecer pela atenção de todos e pedir, quem sabe, todas as semanas, um pequeno momento que tivermos de tranquilidade, de folga dos nossos afazeres, que são tantos, buscar no Evangelho de Jesus as orientações de que tanto precisamos para sairmos dessa trajetória bem melhores do que aqui chegamos. Muito obrigada a todos. Queridos irmãos, embalados por estas palavras que acabamos de ouvir, vamos continuar sintonizados com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, para juntos agradecermos ao nosso Pai de infinita bondade e justiça. Senhor da vida, te agradecemos por este momento, por termos recebido diretrizes seguras para atravessarmos os instantes em que a dúvida e a incerteza se abaterem sobre o nosso espírito. Pai de amor, te agradecemos porque nos enviaste o nosso irmão Jesus, que com seus exemplos nos mostrou que o único caminho para chegar a ti é por meio da caridade. Caridade com os nossos irmãos, caridade com os nossos filhos, caridade com nossa família, caridade, Mestre, com todos aqueles que cometem equívocos contra nós e assim se desviam desse caminho reto traçado pelo nosso Pai. Jesus, Mestre querido, te rogamos que nos ajude a termos a força necessária para nos transformarmos, seguindo teu exemplo, e que essa mudança, Mestre, nos coloque cada vez mais próximos do nosso Pai e da felicidade que tanto buscamos. Te pedimos, Senhor, que fluidifique nossas águas para que elas contenham o remédio necessário para trazer o bem-estar físico e espiritual de que necessitamos. Mestre Jesus, que a sua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus.